Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Tainara e hoje eu vou dar uma dica de leitura de livro nacional. Principalmente para você que gosta daquelas histórias de suspense e investigação com um detetive que vai te prender do início ao fim. E que, é claro, tem mistérios muito instigantes. Eu estou falando do livro Colega de Quarto, de Victor Bonini, um autor super jovem que publicou esse livro em 2015 pela editora Faro Editorial. Eu gostei muito desse livro, principalmente porque eu gosto de histórias que tem um detetive, porque eu meio que me encaixo nesse papel de detetive, eu acho que eu sou ele, e assim como ele vai investigando, eu sinto que eu tô investigando os personagens, as cenas dos crimes. E o detetive dessa história se chama Conrado Bardelli. E depois eu até descobri que tem outros livros do Victor Bonini que o Conrado também aparece, fiquei bastante curiosa para lê-los. Esse livro basicamente vai trazer a história de um garoto que ele acredita que tem mais alguém vivendo ali junto com ele. Por isso o título Colega de Quarto. E é uma história bastante estranha e inusitada, porque certos vestígios, rastros, coisas estranhas acabam acontecendo ali na casa dele que levam ele a acreditar que tem mais alguém nessa casa. Como, por exemplo, uma escova de dente extra, que ele tem certeza que não estava lá, um par de chinelos que aparece próximo à cama e ele acredita fielmente que não são seus, um barulho do micro-ondas de noite, luzes que se apagam, passos. Mas ele nunca tinha visto nada, ninguém, então ele acreditava que talvez fosse somente coincidência, coisa que ele esqueceu, que tinha comprado, de repente apareceu ali e ele não lembrava mais. Até que um dia ele viu um vulto na sua porta. Isso foi a gota d'água. Lembrando que isso não é spoiler, porque está bem no início do livro. Logo nas primeiras páginas a gente já toma esse susto. E você fica realmente ali preso à história, tentando descobrir se isso aconteceu mesmo, se isso foi uma pessoa, de repente algo sobrenatural. E essa dúvida vai perpassando a história por um longo tempo. Bem, o Eric, que é essa pessoa, esse garoto que mora ali nesse apartamento luxuoso de um bairro muito importante, é quem está passando por toda essa situação. E aí, a partir desse momento, depois que ele viu o vulto, ele decide procurar um detetive. E ele vai justamente a Conrado Bardelli. Ele chega até lá, explica a situação, diz que ele pode pagar o Conrado quanto preciso for, e o Conrado fica um pouco irritado, incomodado com essa situação de um garoto mimado e riquinho. Vai até ele, tenta comprar ele de qualquer forma, porque ele também é um detetive um pouco nariz empinado, mas ele fica bastante curioso, bastante instigado com a história. Porém, ele não dá muita bola ali pro garoto, o garoto vai pra casa e tudo mais. Depois eles retomam esse contato, mas não há tempo de descobrir o que aconteceu, porque o Eric possivelmente se suicida. Simplesmente os moradores do prédio ouvem um barulho muito forte e depois encontram o corpo de Eric caído no chão. O corpo teria caído da janela de seu apartamento. E nesse momento o Conrado se sente muito preso na história, porque o Conrado ele se sente um pouco culpado e muito curioso para descobrir se foi suicídio mesmo, se não foi, quem matou ele. Porque, claro que tem essa possibilidade devido a esse possível colega de quarto. E aí ele vai investigar muito a fundo esse crime, as pessoas que moram no prédio, a família desse garoto, os amigos dele. E parece que todos têm grandes segredos ali que estão escondendo dele, inclusive o próprio Eric. E é um livro assim que lembra muitos livros da Agatha Christie, só que numa versão mais atualizada, mais na nossa época, pela descrição das coisas e tudo mais, o espaço também é muito mais moderno, é claro, mas é muito aquela coisa de qualquer um pode ser o culpado. E o culpado é alguém que você realmente não esperava, é aquele tipo de história que é uma reviravolta atrás da outra, que você acha que você entendeu o que aconteceu e de repente não foi nada disso e é algo que você nem pensou. Outra coisa que eu achei muito interessante sobre o livro é que ele traz várias referências literárias e cinematográficas a clássicos. Por exemplo, quando o corpo do Eric cai lá do prédio, nós temos uma personagem que fala que isso lembra O Corpo que Cai, aquele filme famoso do Hitchcock. Claro que ele não conta que é do Hitchcock, mas a gente já faz essa referência pelo clássico. Ele também citou Machado de Assis, o Alienista, citou Gabriel Garcia Marques. É uma leitura muito interessante porque você vê que o escritor é uma pessoa culta, é uma pessoa que tem grandes referências. E lá na capa do livro a gente tem um comentário elogiando o livro, que é justamente do Rafael Montes, outro autor também que está muito em alta agora, também com livros de suspense, de literatura policial e tudo mais. Então é uma leitura que eu super recomendo para você.
você gosta dessa vibe meio policial, com certeza você vai gostar dele. E algo que me deixou assim, muito assustada, foi uma coincidência muito grande, é que eu estava lendo o livro e aí logo no início da história eles contam que aconteceu no apartamento 202 e esse colega de quarto, né, fica aquela expectativa de se ele é alguém real ou se ele é um fantasma. E aí, adivinhem, eu também moro no apartamento 202. Fiquei um pouco assustada, né, porque caso fosse um fantasma, eu deveria me preocupar. É uma leitura descontraída, é uma leitura rápida e é bastante legal porque o Eric já morreu desde o início da história, mas os amigos dele, a família dele ainda está viva, então você vai seguindo eles e você vai descobrindo quem era esse Eric a partir da visão que os outros tinham dele. Interessante, né, pensar isso. Imagina se você desaparecer, se você morrer, acontecer algo contigo, e aí alguém vai investigar, mas os investigadores, as pessoas que estão investigando, só vão conhecer você a partir da visão dos outros. Como você seria a partir da visão dos outros? Será que as pessoas realmente te conhecem? Bom, é isso por hoje. Eu gostei muito de ler esse livro. Foi um livro que eu li realmente presa à leitura, que teve dias que eu li muita página, que eu não conseguia parar. E fica a dica aí para você também. Se gostou do vídeo, já sabe, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito.